Olá, sejam todos bem-vindos ao Aletheia 2, cujo título é Eros Agonizante. Será que o romantismo acabou? Ou seja, então nós vamos falar aqui, nesse Aletheia 2, sobre todas essas questões que permeiam a contemporaneidade no que diz respeito aos relacionamentos humanos, aos relacionamentos amorosos e as novas configurações com as quais essas formas de relacionamento vêm tomando. Lembrando, a partir dos vários mitos que eu introduzi para vocês através das pílulas, nós temos Édipo, aquele que não quer enxergar a verdade. Nós temos Antígona, aquela que quer defender um valor novo e que seja maior do que aqueles que foram apenas colocados como convenção. Nós temos Tântalo, aonde o desejo insaciável gera aquilo que Schopenhauer diz que a angústia do ser humano está entre o desejo de ter e o tédio de possuir. E também com Sísifo, aonde na sociedade atual nós vivemos uma configuração completamente diferente de há poucas décadas atrás, aonde a pressão por produzir ela é colocada por nós mesmos a nós mesmos. Nesse contexto também de exacerbação do narcisismo, nós vemos um crescente migrar da valorização daquilo que antigamente era o símbolo para atualmente a imagem, do ser para o parecer. E nós, então, enquanto seres humanos, estamos muito calcados e colocados sobre uma base narcisista, ou seja, defender os próprios interesses, procurar ter satisfações próprias a partir do nosso próprio olhar, o solipsismo que vem lá da Idade Moderna, que nos impele a crer e fundar a nossa realidade como se nós fôssemos os construtores da realidade que vivemos. E todo esse processo paulatino de globalização, aonde as fronteiras estão diminuindo, aonde a aldeia global se depara com uma velocidade de informação que pode ser obtida de forma quase que instantânea, aonde os valores culturais parecem unificar-se numa única cultura. Todo esse contexto nos coloca em uma velocidade constante, vivendo tempos herméticos, né? Quem acompanhou minhas pílulas entende o que eu quero dizer com tempos herméticos. E dentro desse contexto de tempos herméticos, como ficam os relacionamentos amorosos? Ou seja, pressão por produção, alta velocidade, alta informação, alta oferta e um hedonismo desenfreado. Ou seja, hoje em dia nós não temos mais Romeu e Julieta, nós não temos mais Tristão e Isolda. Nós sequer estamos vivenciando algo parecido com o que na indústria cinematográfica nós víamos, com o romantismo hollywoodiano de filmes dos anos 70 ou 80. Ou seja, muitas configurações foram alteradas e nós vivenciamos hoje uma realidade completamente diversa. Slavoj Žižek, que é um pensador esloveno, tem textos muito interessantes e ele comenta que para que a lógica do desejo funcione, é necessário haver falta, seguindo um preceito lacaniano, obviamente, né? E que a interposição dessa não falta, ou seja, dessa grande oferta, né? E pelo fato de que com as revoluções sexuais, as revoluções morais, a partir dos anos 60,
houve uma maior liberalidade, uma maior liberalização da sexualidade, hoje em dia está cada vez mais difícil vermos fronteiras ou limites ou regras ou leis que coíbam ou proíbam certas práticas amorosas ou sexuais. E Slavoj Žižek chega a dizer que se nós quisermos como sociedade voltar a ver histórias como a de Tristão e Isolda, amores como o de Tristão e Isolda terão que ser proibidos. Ou seja, estamos vivenciando numa época em que toda aquele romantismo que existia no cinema e nas artes, todo aquele verniz de polidez, de comedimento, de cordialidade, todo ele se torna meio que démodé, fora de moda, porque hoje em dia a questão é muito mais prática e muito mais pragmática. Então, hoje em dia, perdeu valor de mercado as flores, a poesia, enfim, o galanteio, todos esses fenômenos foram liquidificados. E hoje em dia nós vemos cada vez mais esse grande mercadão de pessoas, onde os sujeitos são como que objetos que podemos escolher simplesmente clicando no coraçãozinho verde, né? E se não gostarmos na primeira vista, a gente clica no xizinho vermelho. E assim caminha a humanidade rumo à liquidificação dos relacionamentos e à morte do romantismo. Na segunda parte de Aletheia 2, nós vamos falar um pouco mais sobre implicações psicanalíticas a respeito de como se deu essa mudança em termos de relacionamentos amorosos a partir de um olhar que compreende o quanto a própria personalidade das pessoas foi se remodelando ao longo dessas transformações que nós experimentamos na entrada do século XXI.